Olá, meu nome é Paulo e eu vim aqui mais uma vez trazer uma conversa, talvez um pouco mais avançada, para quem vem observando alguns temas bem mais direcionados. Este aqui eu vou falar sobre a teoria de epigenética, de uma forma didática que talvez seja mais fácil a compreensão. E alguns já vão falar, olha ali os bonequinhos da constelação familiar. Realmente, esses bonequinhos Playmobil foram os primeiros a serem utilizados em constelação pela esposa do Jacob Schneider. O nome dela é complicado de pronunciar, eu acho que é Siegfried Schneider, em que ela era conselheira numa escola e ela queria obter um jeito de trabalhar com as crianças e aconselhamento das famílias de forma individual. E ela sacou os bonequinhos Playmobil, década de 70. São muito bonitinhos. Para as primeiras constelações individuais. Mas nós vamos falar de epigenética, uma visão simplificada de um sintoma que a gente vai trazer aqui. Antes de mais nada, se inscreva no meu canal, dê uma curtida, se gostarem, e ative um sininho para que não percam as minhas gravações. E eu vou deixar minha mão aqui na frente para que vocês vejam o movimento, né? Porque os bonequinhos não se mexem, vai aparecer uma foto, porque que você fica monótono sem nada, né? Então, não se esqueçam de se inscreverem no meu canal. Vamos falar de epigenética e não de constelação. Até porque o Bert Hellinger, na década de 70, quando ele desenvolveu a partir da terapia transgeracional, a partir do psicodrama do Moreno, a partir de várias teorias já que vinham caminhando no século passado, quando Bert Hellinger começou a observar alterações em psicodrama e criou a terapia sistêmica, ele percebia e sentia na alma dele as transformações, mas naquela época a ciência não tinha recursos para explicar o que acontecia. Então, nas constelações primordiais, que hoje em dia o Jacob Schneider faz palestras sobre essas constelações primordiais, as primitivas, ele praticava e sentia e via resultados nas constelações, mas sem explicação científica. Com o desenvolvimento da física quântica, da epigenética, dos campos morfogenéticos do Sheldrake e das neurociências, a explicação está vindo ao longo do tempo. E eu vou citar só o que é a minha compreensão particular da compreensão dos traumas no código genético e na expressão de sintomas através das gerações. Então eu trouxe aqui um bonequinho do João e da Maria, que no futuro vão se casar, mas por enquanto eles estão solteiros. João com seu papai e sua mamãe, e Maria com seu papai, sua mamãe, seu avô, sua avó materna, e seu avô e sua avó paterna. E Maria, por que Maria está aqui e eu resolvi explanar? Porque ela é mulher. E toda mulher carrega em si um número de células reprodutivas que ela já nasce com um número fixo. São os óvulos. Dentro do ovário, ela já nasce com a quantidade de óvulos que vai ser única durante toda a vida. Não vai haver o aparecimento de novos óvulos. Então, ao nascer, as células reprodutivas da menina já estão com ela. No caso do menino, os espermatozoides são renovados.
ele só tem células reprodutivas a partir da puberdade, e essas células, os espermatozoides, são renovados. A menina não, já sai com a quantidade e é fixa. Por isso uma mulher, às vezes num tratamento de câncer, sofre radioatividade e depois os óvulos são afetados. Por isso algumas mulheres, antes de um tratamento quimioterápico ou radioterápico, se ela tem intenção de engravidar, ela retira os óvulos que ainda não sofreram as radioatividades e congela para depois haver a possibilidade de engravidar ou uma barriga de aluguel ou o que seja. Encurtando, vamos para a conversa sobre a epigenética. Maria nasceu de seu papai e sua mamãe. 50% das suas células vieram do papai, 50% de mamãe. E na história de mamãe de Maria, tem um trauma, uma tragédia. Em determinado momento da vida, o avô de Maria passou por uma situação que ele não suportou e ele comete o suicídio. O estresse foi muito grande, que ele resolve eliminar o sofrimento e poupar a família de alguma vergonha, o que seja. Ele cometeu suicídio. A avó de Maria, por causa desse ato, cai numa depressão profunda. Isto afeta muito mãe de Maria. É um trauma muito grande para ela, e esse trauma provocou uma descarga hormonal muito grande de cortisol, de hormônios do estresse, adrenalina e por aí vai fora. E essa quantidade excessiva de hormônios, por causa de um trauma, acabaram por provocar a ligação, a metilação em determinados radicais de seu genoma, dos seus óvulos que ela já tinha todos. E depois desse trauma, a mãe de Maria acaba encontrando o pai de Maria. Um perna de pau que eu não tinha visto. O pai de Maria. E eles se encontram, têm um relacionamento, até que a mãe de Maria, engravida de Maria. Então Maria carrega em si parte do seu genoma de sua mãe. Mas também nesse genoma vem associado essa descarga traumática que acaba se ligando a alguns radicais que estão propensos a se conectar a esses hormônios do trauma. E isso altera o genoma? Não, não altera o genoma. A parte do genoma que vem para Maria é a mesma da mãe, mas a expressão de determinados genes podem ser ativados ou inibidos pela metilação desses radicais. Portanto, ao sofrer esse trauma duplo da mãe e do pai, a mãe de Maria não se sabe ainda, não se determinou ainda, pode ter inibido em seus óvulos genes, por exemplo, de expressão de um fator de inibição de crescimento tumoral. Está inibido. Então, Maria, por ter no seu genoma uma inibição de fatores de crescimento tumorais, ela pode vir a desenvolver um câncer, porque não foi alterado esse genoma, mesmo que a mãe dela não tenha esse câncer, mesmo que a avó e nenhum antecedente tenha tido esse câncer. Por exemplo, só dar um exemplo de um sintoma. Essa é a explicação da epigenética. A explicação de que um trauma é uma descarga hormonal tal
que consegue conectar-se, metilar-se ao genoma e não alterar o genoma, mas propiciar a sua inibição ou ativação de determinado fator. Por exemplo, o fator de crescimento tumoral, se estiver inibido, se estiver ativado, ou se estiver inibido, ele vai permitir o crescimento tumoral. Isso vem explicar algumas situações e alguns padrões de aparecimento de doenças quando não havia em outras questões, né? Eu aqui poderia enveredar pela constelação familiar, por isso que tem que trazer esse excluído da família, trazer essa dor para a consciência familiar, para o sistema, para todo o clã, para que isso fique curado e não passe aos descendentes de Maria, né? E aí vem a pergunta, quer dizer então que pela epigenética, um trauma só se transmitiria através das mulheres, das filhas mulheres? Isso é verdade? Jesus, tudo que eu falei era em relação aos avós de Maria, avós maternos, certo? Desculpem aí. Espero que tenham percebido. Então, e no caso dos homens, então não se transmite? Aí é que para respaldar a teoria e explicar a terapia sistêmica do Bert Hellinger, apareceu um biólogo inglês, o Sheldrake, que ele fala dos campos morfogenéticos. E os campos de transmissão de traumas, ele não se explica apenas pela inibição ou ativação de determinados radicais. É bem mais complexo. E ele provou, em sua tese de doutoramento na Inglaterra, que passa também através de membrana, efeito de membrana, que um trauma pode provocar. Então, traumas em antecedentes masculinos também são passados na geração. Portanto, quando João encontra Maria e tem lá suas filhinhas, ele tem seus traumas e pode passar, e ela carrega seus traumas e pode passar. E podem se manifestar sintomas distintos, coincidentes ou não, por gatilhos do mesmo trauma ou gatilhos que remetam a um determinado trauma. Por isso, em constelação, em estudos oncológicos, estão começando a fazer uma integração desse conhecimento e começa-se a falar que os efeitos saltam uma geração. Um câncer no antepassado salta uma geração e vem para cá. Um Parkinson numa geração salta uma geração e vem para os netos. Porque é preciso essa contaminação, digamos assim, né? Essa alteração genética na mulher ou no campo, se for do homem. Ficou confuso? Façam perguntas, deixem comentários. Obrigado, era só isso.